nem todos nós dormiremos. Lembra o termo dormir? Mas transformados seremos o quê? Todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu arguilhão. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso. Esse elemento vai ser destruído, e vai cessar isso na vida dos homens. Mas eu também não quero falar sobre isso. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Segundo, a realidade do tormento do inferno. Primeiro é a consciência que as pessoas têm e terão. A realidade do tormento. Lá as pessoas serão atormentadas. Lá não vai haver a questão de dia. Quem está entendendo essa severidade da situação que nós estamos vivendo, queridos? Feche seus olhos só um minutinho. Feche seus olhos, por favor. Quantas pessoas você já viu? Quantas pessoas têm passado ao seu lado? Seja sincero. Que você às vezes nesse momento fez uma reflexão, porque enquanto eu estou pregando eu tenho certeza que você manifestou isso. Pessoas que passam perto de você e você sabe, meu Deus, essas pessoas estão sendo encaminhadas para esse lugar de tormento, esse lugar de suplício, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre, esse lugar da ira de Deus, esse lugar de fogo eterno. Queridos, pode abrir o olho. Eu sei que você, seus olhos, eu sei que você pensou, quantas pessoas estão indo? Eu não estou falando que você aqui é culpado de que as pessoas se conduzem. Eu falei para vocês que os atos das pessoas é que dizem, mas nós temos que fazer com que esta palavra de Deus ela chegue aos corações das pessoas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Versículo 24. Então, clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe. Já explanamos essa chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que foi receber os teus bens em tua vida, e Lázaro aumenta os males. Agora, porém, aqui ele está consolado em tormento. Então, essa necessidade, queridos, dessa questão, porque às vezes quem fala o seu coração não sou eu, é Deus. Mas na questão da fidelidade, isso aqui Jesus estava explanando para aqueles homens que estavam lá, os seus discípulos, e aqueles homens que estavam ouvindo, os fariseus, ou os saduceus, os escribas, aqueles religiosos da época. Mas hoje nós que estamos aqui, sabedores do compromisso, da fidelidade, de sermos dizimistas fiéis a Deus, e muitas das vezes não cumprimos com esse mandamento, de entregarmos uma oferta que seja simples, para aquele irmão que está pregando o evangelho lá na África. Nós ouvimos as mensagens, quando eu ouço a reportagem que acontece na África, porque se a igreja não estiver disposta, a igreja é você, que faz parte do corpo de Cristo, é você. Aquele homem, segundo as escrituras, ele utilizou o dinheiro dele em que ele quis, e depois de morto, ele recebeu aquilo que ele merecia. Por quê? Porque ele não cumpriu o sabá, o ano judaico, o sábado judaico. Ele não cumpriu também um ano do jubileu, que ele poderia pelo menos cuidar daquele que estava ali à sua porta, jazia à sua porta, que não tinha condições. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você entenda essa palavra aqui.
Mas aí aconteceu, morreu um e o outro, e ele disse, Abraão disse porém Abraão, filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento, e assim vai ser de eternidade em eternidade. Olha, queridos, às vezes eu fico pensando que a igreja, ela entrou num período da comodidade. Está cômodo. Lembra ali quando Jesus Cristo leva Pedro e outro discípulo, acho que Pedro e João, e ele então deixa eles ali, e Jesus Cristo vai, e os seus discípulos, até então ainda não apóstolos, eles têm uma visão de que Jesus estava conversando com Elias e Moisés. A visão que ele tem. E qual é a resposta que ele fala para Jesus Cristo? Vamos fazer aqui uma barraquinha, uma cabaninha, vamos ficar só nós aqui, que está muito bom. É ou não é, irmãos? A comodidade, às vezes, ela nos maltrata. Ele fala, presta atenção, queridos, presta atenção, vocês jovens. A comodidade, eles estavam ali, está cômodo. O que é cômodo é o quê? Bom. Sabe o que é cômodo? Um sofazinho, uma tela de LCD de 50 polegadas, um controle remoto na sua mão, TV, o quê? A NET, ou TV, ou Sky. Isso aqui está ruim. Comodidade, amém, irmãos? O que maltrata a igreja nos dias de hoje é a comodidade. Para os discípulos, estavam lá vendo Jesus, opa, para que a gente precisa voltar? Vamos fazer uma barraquinha aqui, vamos ficar só nós aqui, bom demais. É ou não é, irmãos? Quem queria que Jesus voltasse hoje? Quem queria que Jesus voltasse hoje e levasse a igreja para o reino de Deus? Não, irmãos, ele ainda não voltou, é porque a igreja tem um compromisso aqui na terra, amém? Enquanto ele não voltar, nós temos que cumprir esse mandamento de Jesus Cristo, de fazer aquilo que ele tem. Talvez eu não esteja falando para todos aqui não, mas talvez eu esteja falando para alguém que veio aqui e precisa ouvir essa mensagem, porque o inferno é um local que existe e que as pessoas sem Deus vão para aquele lugar. Quem assistiu o Ghost aqui? Do outro lado. Eu acho que você estava mais interessado no momento da paixão do filme do que as coisas que se passavam ao redor do filme. Mas não é nada daquilo ali, daquele jeito. Talvez, deixa eu falar para você. A única coisa que talvez represente aquele filme, a veracidade dos fatos, é quando aquele camarada ruim, já tem anos e anos que eu não assisto. Aí o rapaz que fez tudo de mal morre. Aí na hora que ele morre, os capetinhas vêm, pega ele e leva. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu sei que você viu isso. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir. Olha, queridos, no momento, aqueles que estão em Cristo Jesus, que morrem, vão direto para o paraíso, vão estar conscientes. E aqueles que morrem sem Cristo Jesus, vão direto para o local de tormento. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele continua. Irmãos, eu vou tomar mais um tempinho seu. E além de tudo isso, está posto um grande abismo. Efésios capítulo 4, versículo 19, que eu havia falado. Esse abismo, então, aconteceu que esse abismo, então, acabou. O local, Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus tirou aquele local em que os salvos em Cristo Jesus estariam com ele. Lembra aqui da morte do ladrão da cruz? Diga amém. Jesus disse para o ladrão que se converteu na cruz, o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele levou ele para o paraíso. Quem está entendendo, diga amém.
Presta bem atenção. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que aqueles que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou ele: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés profeta. Ouça, eu não quero complementar essa palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquela época, ele disse que eles tinham Moisés e os profetas. Ouça, nos dias de hoje, Jesus tem você. Quem está entendendo, diga amém. Você. Nós temos as Escrituras, nós cremos nas Escrituras. Mas hoje, ouçam você propagar o que? O Evangelho da verdade. Ouça você falar da verdade. Quem está entendendo aqui, diga amém. Hoje em dia nós não temos Moisés aqui andando, e nenhum dos profetas andando no nosso meio. Mas nós temos você, que é a igreja de Jesus Cristo que está nessa terra. E pode então pregar o Evangelho para que as pessoas que estão aí fora. Quem está entendendo, diga amém. Então replicou, versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e profeta. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tão poucos deixarão a persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, isso aqui aniquila, presta bem atenção, qualquer teoria daqueles que morrem e podem voltar a essa terra. Acaba com qualquer teoria, não me interessa de quem, de qualquer preceito religioso. Além do que o livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso, o juízo com Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Então, a palavra aniquila qualquer forma de manifestação dos mortos, mesmo porque Deus não permitiria que isso acontecesse. Amém, queridos? Eu poderia entrar aqui, pegar um adendo e falar sobre aquele momento em que então o rei Saul consulta uma necromante, e que ali ele estava, e diz o texto bíblico que diz que ele viu como se fosse o quê? Samuel descer naquele momento ali sobre aquela pessoa, e ele viu: é Samuel que está aqui. Nada disso, queridos. Nada disso. É nada disso. O texto bíblico diz que ali então, como se fosse Samuel. Isso não traz a referência daquilo então que o próprio Deus havia advertido os judeus que não praticassem, que foi a consulta aos mortos. E lá em Crônicas diz que Saul morreu daquela forma por ter desobedecido a Deus e ter consultado uma necromante, aquela então que invocava os mortos. Este foi o castigo de Saul, que ele desobedeceu a Deus. Mas nós, queridos, somos a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso. E por fim, eu gostaria de deixar um texto de 2 Pedro, capítulo 2, para nós, igreja. Abra lá em 2 Pedro. Eu até pedi o irmão lá, o DJ, para colocar um som ambiente. Mas não precisa de som ambiente, né? Tem som ambiente externo, né?
É bom, né? É benção, né, irmãos? Ó, uma coisa é certa. É muito melhor do que boteco. Uma vez eu estava trabalhando lá, né? Tirando serviço. E um colega meu chegou e falou para mim, onde eu trabalho. Aí ele falou, rapaz, a gente estava passando e falou, rapaz, o lugar para ter igreja. O Recanto, tá dizendo. Ok, a gente sai de uma, esbarra em outra ali, outra. Aí eu falei assim, por que nós estamos trabalhando aqui à noite? Ele falou, é para fechar os botecos. Aí eu falei, pois é, se cada boteco desse fosse uma igreja, nós estávamos em casa. Escritura Sagrada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler esse texto ele é maravilhoso, amém, irmãos? Especialmente, presta bem atenção, aqui vai para as pessoas que estão precisando e também para nós, para a igreja. Especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Isso não é a gente não, né, irmãos? Você não pode falar aquele governador, tomara que ele morra, aquele governador, aquela peste. Isso não é para nós não, irmão. Amém, irmãos? Nós não menosprezamos as autoridades. Versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamante na presença do Senhor. Esses, que são os homens, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feito para presa e destruição. Isso não somos nós não, amém, irmãos? Amém? Falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigos por sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negritude das trevas. Diga assim comigo, o inferno. Diga. Versículo 18. Porquanto, preferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, ou seja, aquele que é vencido pelo pecado se torna servo do pecado. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento de Deus, diga assim, agora é para mim. Diga assim, agora é para mim. Eu vou ler para você. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações, nós escapamos do mundo mediante o conhecimento por intermédio de Jesus Cristo, Salvador e Senhor,
andar e são vencidos, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Pois, presta atenção, pois melhor lhe fora nunca que tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu dizer certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha, essa palavra é forte. Firmes os passos. Ainda que as coisas pareçam difíceis, firme os passos do Senhor. Ainda que você se torne incompreendido pelas pessoas, firme os passos, Senhor. Ainda igual o testemunho aqui que a irmã acabou de falar, ainda que haja 1% de perspectiva, creia que o Senhor pode fazer diferença na sua vida. Ainda que a palavra do médico seja a mais negativa de todas, não tem jeito. Deus pode tudo. Deus pode reverter a situação. Ainda que aquela pessoa diga: eu sou ateu, se você orar e acreditar, o Espírito Santo pode mover todas as barreiras. Se você estiver pregando o Evangelho e estiver achando que o resultado não está tendo seu efeito, saiba do seguinte: você está plantando, e se você orar, aquela planta vai germinar e vai crescer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Saiba disso. O inferno é uma realidade para aqueles que morrem sem Cristo Jesus. E nós, como igreja do Senhor, somos responsáveis de pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão à nossa volta. De no mínimo orar, de no mínimo ter um testemunho diferenciado de vida, porque assim nós estaremos pregando o Evangelho, seremos verdadeiros cristãos nessa terra. Deus abençoe você. Amém. Vamos ficar em pé. Eu queria fazer uma oração, agradecendo a todos que estão aqui. Amém? Talvez essa palavra não tenha sido para todos. Mas talvez seja para uma pessoa que veio aqui: rapaz, eu não quero isso na minha vida. Eu quero Deus comigo. Ou talvez você que estivesse cambaleando para cá e para cá, você não vai ser como o cachorro que vomita e torna o vômito para comer, e nem a porca que está limpinha e voz nova a se lambuzar na lama. Mas você vai permanecer firme diante do Senhor. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela igreja, extração da palavra nessa noite. A Deus, essa palavra foi uma referência, Deus, à verdade que o Senhor ministrou, principalmente no livro de Mateus. O Senhor quis falar tanto sobre este lugar, Deus, para que as pessoas não se conduzissem até lá. E hoje é a responsabilidade da igreja. Nós vivemos nessa geração. Essa é a geração que nós temos que pregar o Evangelho, para que aquelas pessoas que ouçam o Evangelho possam, Senhor, se converter ao Senhor e se desviar do caminho do mal. O Senhor disse, Deus, sobre as duas portas, o caminho que as pessoas escolhem: o caminho estreito que conduz ao céu e o caminho espaçoso e largo que conduz à perdição. Mas nessa noite a igreja foi advertida para que a igreja se conscientize de pregar o Evangelho e falar do teu amor verdadeiro. Que essa palavra esteja no coração de cada um e que ela produza o resultado, Senhor, para que os teus filhos sejam um instrumento em tuas mãos e falem da verdade do Evangelho àquelas pessoas que estão em sua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Poder sentar aqui.